Você abre o LinkedIn, vê uma vaga de Product Manager Júnior ou de APM, clica todo empolgado e o primeiro requisito já te para no lugar. Mínimo 2 anos de experiência em produto. Você fecha a aba e essa cena se repete toda semana, às vezes todo dia. A pergunta que não sai da cabeça é justamente essa: se toda empresa pede experiência, como alguém que nunca foi PM consegue ter experiência pela primeira vez? É uma armadilha lógica real, né? Acontece sempre. E eu entendo essa frustração, já passei por isso. Não como PM, mas em outra situação, em outra carreira. Mas existe algo que a maioria das pessoas que tenta entrar em produto não enxerga, e é exatamente isso que conversaremos nesse episódio de hoje. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro, você está aqui no canal Produtos Impactantes e por aqui a gente fala de produto, comportamento e decisões que estão por trás que realmente fazem um produto evoluir. Bom, eu acho que eu vou ser direta aqui com você, tá? Esse episódio ele não é sobre como montar um portfólio bonito, nem sobre como fingir que você tem experiência que não tem, porque na realidade não funciona assim, tá? O que eu vou mostrar aqui ele é diferente e parece até contra-intuitivo à primeira vista. A maioria das pessoas que quer entrar em produto passa meses estudando frameworks, né? Sei lá, aprendendo Scrum, entendendo o papel de um PO, de um PM, enfim, todos os frameworks possíveis aí que todo profissional iniciante normalmente estuda, né? Fazendo cursos, certificações, e aí chega numa entrevista e trava, né? Porque o recrutador, ele pergunta muito pouco sobre o framework ou nem pergunta na realidade, né? Ele quer saber se você consegue pensar como um PM, principalmente quando você já está conversando ali num processo, já está na fase da entrevista técnica, né? Se você está numa fase de entrevista com o RH, se você tem ali as certificações, né, que na realidade só certifica que você estudou um determinado assunto, mas não certifica a sua experiência, e nem sempre o entrevistador de RH percebe isso, ele deixa passar, você às vezes vai bem num papo ali com o RH, você passa dessa fase, mas quando você chega na fase com o recrutador, com a fase da entrevista técnica, né, ou com o recrutador é mais técnico, normalmente é nessa fase que você engasga mais, né? Porque ele não quer, né, ou sequer quer saber muito pouco sobre frameworks, ele quer entender qual a forma que você pensa, a sua mentalidade de como um profissional de produto, né? Porque pensar como PM é uma habilidade que você pode construir agora mesmo, né? Você não precisa de fato ter um cargo de PM, você já pode começar a construir essa mentalidade, né? Exatamente onde você está, sem ter a palavra produto no seu cargo. Então, eu acho que mais para frente vai ser interessante, porque eu vou te mostrar um exemplo específico de como isso funciona na prática, né? Um caminho que poucas pessoas na realidade percorrem, né? E que encurta drasticamente esse processo de transição. Mas antes disso, preciso te mostrar por que o caminho convencional quase sempre trava, quase sempre engasga aí no seu processo em busca de um cargo de profissional de produto, seja um PM júnior, seja APM, seja PO, enfim. O erro que a maioria comete por aqui, e que a maioria trava, né? Eu vou usar essa palavra porque de fato é isso que acontece numa entrevista, é o seguinte: pensa comigo. Quando alguém decide que quer virar PM, quer virar PO, né? O que essa pessoa faz primeiro, né? Normalmente ela busca um curso de Product Management. Compra, assiste o curso, aprende sobre Discovery, sobre métricas, roadmap. Tá ótimo até aqui. É excelente estudar, é excelente aprender esses tópicos. Você precisa realmente aprender, né? Pelo menos na teoria, a princípio, né? O problema é o passo seguinte, né? Essa pessoa conclui o curso e vai direto aplicar para vagas de produto. E aí toma um não atrás do outro, né? Porque ela estudou sobre produto, mas ainda não demonstrou que consegue agir como um profissional de produto, né? Ainda não consegue demonstrar a sua mentalidade de produto, né? E existe uma forte diferença entre conhecer um conceito e ter a evidência concreta de que você aplica esse conceito.
E os recrutadores, principalmente os mais técnicos, digamos assim, né? Eles percebem isso, né? Eles percebem isso em 10 minutinhos de conversa, né? Nas sutilezas das suas respostas, né? Ele consegue perceber isso. Então, o conhecimento, o que eu quero dizer aqui é que o conhecimento ele é necessário, mas ele não é suficiente, né? Esse conhecimento mais teórico que eu quero dizer, né? O que vai te diferenciar é o que você faz com esse conhecimento. E aí que entra a virada de chave que eu quero te mostrar, tá? Lembra que eu falei que pensar como PM é uma habilidade que você pode construir onde você está nesse momento? Então, vamos falar de como isso acontece de verdade, tá? Todo o PM, né, todo profissional de produto, no dia a dia faz basicamente 3 coisas, tá? Ele entende um problema, ele propõe uma solução que equilibra o que o usuário precisa com o que o negócio pode sustentar e também com o que o negócio quer alcançar e também necessita, obviamente, né? E consegue articular isso de um jeito que move pessoas. Tá? Então, essas 3 coisas: análise de problema, síntese de solução e comunicação estruturada, tá? Você pode praticar hoje, no seu trabalho atual, em projetos paralelos, em situações reais que já existem na sua vida. Então, se você, por exemplo, é um analista de dados e quer migrar para a área de produto, né? Você já entende padrões de comportamento, isso é ótimo. Essa skill você pode trabalhar ela, embrulhar ela de uma forma diferente, começar a olhar para ela com um outro olhar, para que você realmente se enquadre, né, e comece a construir a sua mentalidade de produto. A mesma coisa para um designer. Se você é um designer, você já pensa em experiência, né? Se você, por exemplo, é um desenvolvedor, você já viu o produto quebrando por dentro. Então, você tem também essa experiência dentro de você e você pode reorientá-la para construir essa mentalidade de produto, né? Se você é um QA, por exemplo, né, um analista de teste, por exemplo, e você quer migrar, você já sabe onde o produto falha antes de qualquer usuário reclamar. E isso é exatamente o que um PM precisa enxergar o tempo todo, né? Então você já está, imagina, você já está com uma outra parte, uma outra skill que um PM também precisa, né? E se você é um gerente de projetos, né? Eu já vi muitos casos de gerentes de projetos que querem migrar para gerente de produto, inclusive até dentro da minha mentoria isso acontece. Então, você já negocia prioridade, você já alinha expectativa, já entrega resultado com recurso limitado, né? Só precisa refinar, né? Aprender a fazer isso com o produto como centro de tudo, né? Entender que o produto é o centro de tudo, né? Então, cada uma dessas perspectivas é matéria-prima de profissional de produto. Aliás, eu falei que o produto é o centro de tudo, mas na realidade o usuário é o centro de tudo. O produto aqui, como eu estou querendo encaixar, é que dentro da visão de um gerente de projeto, o produto precisa ser o centro de tudo nessa visão para que você consiga construir uma mentalidade de produto. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, voltando, o que falta, e eu acho que esse é o ponto, é você começar a documentar, estruturar e comunicar essa perspectiva como produto, né? E aí eu acho que a gente chega na parte mais prática, porque até aqui eu falei de mentalidade, né? Mas você precisa de algo tangível para mostrar numa entrevista, né? Então, a resposta não é um projeto fictício. Ele pode até funcionar, pode até ser interessante para você começar a construir repertório, né? Mas, assim, pelo menos não só isso, né? Você é interessante, mas não só isso é o suficiente. O que funciona de verdade são projetos com problema real, mesmo que pequeno. Então, olha aqui alguns exemplos concretos que eu preparei aqui para esse episódio. Se você tem acesso a qualquer produto digital, um app, uma ferramenta interna na sua empresa, que foi desenvolvida internamente, né, você não participou, não esteve à frente, mas você sabe, você usa, né? Um sistema que a empresa onde você trabalha usa também, de uma outra área, se for o caso, você pode conduzir uma análise de produto em cima disso, né?
mas não como uma tese, como um TCC ou como um exercício acadêmico, né? Mas como uma investigação real. Entender qual é o problema central desse produto, quem são os usuários, né? O que as métricas diriam se você pudesse vê-las, digamos assim, o que você mudaria e por quê, né? Então, isso é pensamento de PM documentado. Você começa a analisar esses tópicos, né, alguns desses tópicos, né, e tem outros que você pode analisar, e começa a documentar, começa a raciocinar em cima, começa a criar um raciocínio lógico em relação a isso, né? Aos poucos você vai criando aí o seu product sense, você vai criando um portfólio, né? Tanto realmente tangível, documentado, onde você pode compartilhar, né? E você vai ter subsídios para a sua entrevista, né? Você vai ter aí a construção de um repertório que você vai sair melhor nas suas entrevistas, né? Aí outra rota também que eu acho que pode ser possível aqui encontre uma comunidade ou uma organização pequena que precisa de ajuda digital, né? Pode ser uma ONG, um negócio local, um grupo que você participa. Ofereça ajuda para estruturar um processo, uma comunicação, uma ferramenta e conduza isso como um PM conduziria, né? Com discovery, com hipótese, com decisão documentada. É óbvio que você vai errar, né? E tá tudo bem, né? Erro documentado com aprendizado extraído é exatamente o que um PM experiente faz o tempo todo. Isso faz parte do dia a dia. E outro ponto importante que eu vejo aqui é a questão do network, tá? Porque network é a palavra acho que mais mal usada no universo de transição de carreira, tá? As pessoas associam o network a LinkedIn genérico, digamos assim, a uma mensagem genérica enviada para alguém que tem um cargo interessante, numa empresa interessante, né? Como, sei lá, adoraria trocar uma ideia. Gente, por favor, não, né? Acho até que isso pode funcionar com uma pessoa ou outra, né? Pode até funcionar. Mas o network que funciona para quem quer entrar em produto tem uma lógica um pouquinho diferente. Você não quer pedir uma oportunidade, você quer criar uma razão para ser lembrado. Então, como que isso pode funcionar? Como que é, é, você poderia estruturar isso, né? Então, a primeira coisa é contribuindo, né? E como é que você contribui com a rede, né? É comentando com profundidade nos posts de PMs que você admira, né? Mas não como, adorei, muito bom, palminhas e etc, genial e etc. Mas sim com um comentário que você demonstra, né? Que você está aprendendo, onde você adiciona uma perspectiva àquele post, né? Então, você pode, inclusive, escrever, né, sobre o que você está aprendendo e aplicando também, né? Mesmo que seja um texto curto no LinkedIn, sobre a análise do produto que você fez, também uma outra abordagem, além dos comentários nos posts desses outros PMs, você também pode começar a compartilhar as suas descobertas desses produtos que você está analisando, que você está documentando, né? Então, também uma outra estratégia é participando de comunidades de produto, como alguém que contribui de fato, não só como alguém que consome informação, mas sendo ativo, dando opiniões, participando, comentando, trazendo, né, compartilhando episódios do canal Produtos Impactantes, por exemplo, compartilhando informações que você vê, que você acha interessante, colocando seu ponto de vista. Então, se tornar ativo, né? As pessoas, elas que estão contratando, elas percebem quem está presente, quem está ativo, quem está pensando, né, em produto. Isso te coloca no radar antes de que qualquer vaga apareça, né? Então, você tem que se mostrar presente, né? Então, eu acho que eu preciso te dizer uma coisa que vai contra tudo que provavelmente você está esperando ouvir aqui, tá? Você não precisa conseguir um cargo de PM para ser um PM, né? Isso soa estranho, eu sei disso, né? Mas pensa aqui comigo. O que define um Product Manager ou um PO, podemos chamar também um PO, pode ser aí um cargo interessante também para você começar, apesar que essa distinção para mim não faz muito sentido, mas vamos lá. O que define isso, né, não é um título no crachá, né, é a forma como esse profissional pensa.
Então, eu acho que a virada real que acontece com as pessoas que conseguem entrar em produto sem experiência formal é essa, sabe? Elas param de esperar pelo cargo e começam a agir como um PM agora, nesse exato momento. Elas encontram no trabalho atual, por exemplo, qualquer que seja ele, um problema que pode ser tratado com mentalidade de produto. E elas tratam assim, com mentalidade de produto. Elas começam a brincar de faz de conta, podemos dizer assim, porém com realmente efetividade prática, né? E esse movimento faz duas coisas, né, ao mesmo tempo, a forma que eu vejo isso, né? O primeiro é que constrói evidência real que vai virar, né, que vai para o seu portfólio, né, vai virar um portfólio para você e para as suas histórias de entrevista, né? E isso é fundamental. O segundo, e esse é o ponto que eu acho mais importante na realidade, ele muda como você pensa, né? E quando você chega numa entrevista tendo realmente exercitado esse pensamento, é completamente diferente quando você só vai para essa entrevista lendo sobre, enfim, né, sobre produto ou sobre alguma, enfim, sobre o que você estudou no seu curso, né? É bem diferente, né? Então, os recrutadores de produtos são treinados para detectar essa diferença. E a diferença é exatamente essa. Experiência, gente, não é o número de anos num cargo, é a densidade de situações reais onde você aplicou o julgamento de produto, né? Então, você pode construir essa densidade a partir de agora. Né? Eu já vi casos de profissionais que estavam em cargos de senioridade e que tinham poucos anos de experiência, porém tinham uma bagagem intelectual e de experiência riquíssima, né? Então, essa densidade é importante que você comece a construir a partir de agora, sabe? E que demonstre ela na sua rede de contatos, que demonstre ela nas entrevistas, né? Então, eu imagino que você entrou aqui nesse episódio achando que o problema era a falta de experiência, né? Mas o problema real que eu vejo, que eu percebo, ele é diferente. É falta de clareza sobre onde a experiência que importa começa, né? E ela não começa quando você consegue o cargo, ela começa quando você consegue agir como se fosse responsável pelo resultado de um produto, né? Então, mesmo sem ninguém ter te dado essa responsabilidade oficialmente, é aquilo que eu falei anteriormente até aqui, né? Você começar a olhar para a sua experiência de trabalho e agir, não só olhar, mas também agir com um posicionamento, né, e com a mentalidade de um PM. Obviamente, respeitando barreiras, respeitando limites de outras pessoas que eu não sei como é o contexto da empresa que você atua, como que essas barreiras são delimitadas, como que é a cultura, mas você precisa também levar isso em conta quando eu falo aqui de posicionamento e de ação como um PM, mesmo não sendo um PM. Obviamente, você tem que levar isso em conta, né? Para que você também não estrague relações e não se comprometa negativamente no seu trabalho. E eu acho que tem mais uma coisa antes de você ir embora que é importante, tá? Eu criei um template de tear down de produto, né? Que é um exercício, na realidade é um template com um exercício estruturado que vai te guiar por camadas de análise de qualquer produto digital. E eu acho que isso vai te ajudar a documentar o raciocínio de PM com perguntas guia em cada etapa e um exemplo completo já preenchido para que você possa ver como funciona na prática, tá? Na realidade já está na newsletter dessa semana, o link vai estar aqui na descrição. Olha, e dependendo de como vocês respondem a isso, né, como vocês vão interagir comigo aqui, ou lá na newsletter, ou até mesmo através dos meus contatos do e-mail, ou no LinkedIn, por exemplo, eu penso em transformar esse tear down em uma série aqui no canal, né? Então eu fiquei imaginando que eu poderia pegar um produto real, sentar na frente da câmera aqui e fazer o exercício ao vivo, né? Mostrando o raciocínio em tempo real, incluindo as partes onde eu mudo de ideia no meio do caminho e a gente vai aprendendo juntos, digamos assim, sobre o produto ao qual eu estaria analisando, né? Então, acho que vai ser interessante, vai ser interessante. Eu tive essa ideia escrevendo o episódio, acho que vai ser legal, tá? E a mudança que eu quero que você saia daqui, que você leve daqui, né? É
é pequena, digamos assim, mas muito concreta, que você escolha um problema real ao seu redor, no seu trabalho, num projeto, numa comunidade, e comece a tratá-lo com mentalidade de produto, né? Documentando o seu raciocínio, né? E aí também, né, além de documentar o seu raciocínio, escrevendo também o que você descobriu, sabe? E compartilhando isso nas suas redes. Eu acho que essa é a transformação que eu espero de verdade, sabe? Que te dê mais segurança nas suas próximas entrevistas. Porque, de fato, eu acho que essa é a estratégia mais eficiente assim, que eu conheço para construir evidência de PM sem ser PM ainda, né? Bom, se tudo isso fez sentido para você, compartilha com alguém que está no mesmo momento que o seu. Quem sabe você também não apresenta o seu tear down aqui no Produtos Impactantes, numa sessão em dupla, eu e você. Quem sabe, né? Bom, adorei estar na sua companhia, espero que você também, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!